Voltamos a Brasília. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de mais 15 acusados pelo envolvimento nos atos de 8 de janeiro do ano passado. Repórter Janaína Camelo. O ministro Alexandre de Moraes, relator das ações contra os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, votou pela condenação dos 15 réus neste primeiro dia de julgamento. Todos são acusados pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. As 15 pessoas estão enquadradas entre os executores dos ataques, ou seja, aqueles que foram presos dentro dos prédios dos três poderes ou nos arredores no dia da manifestação. Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes sugeriu penas que variam entre 14 e 17 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais de 800 pessoas pelos ataques do 8 de janeiro. Além dos chamados executores, também estão aqueles apontados como os autores intelectuais e financiadores dos atos. Até agora já foram condenadas 59 pessoas. O julgamento acontece no plenário virtual do STF e os ministros têm até o dia 20 de fevereiro para apresentar seus votos. Bom, Nelson Kobayashi, aquele processo que a gente vem acompanhando, claro, desde o ano passado, os julgamentos virtuais no Supremo. Será que a situação que a gente está vivendo agora em relação à divulgação dessas informações, a operação da polícia, isso pode agravar a situação desses envolvidos? Uma coisa pode ter relação com a outra? Neste momento não, Tiago, até porque como eles já estão em julgamento, tudo o que constava nos autos naquele momento não pode ser alterado, principalmente se for em prejuízo dos réus. Eles já foram acusados e sobre as acusações já houve defesa e a partir de agora há o julgamento. Não pode ter um julgamento com uma inovação, uma informação nova, principalmente baseada nessas operações recentes que sequer foram levadas a efeito à perícia, por exemplo, a qualquer coisa que possa impactar em um processo. Queria destacar um ponto desses novos julgamentos. Mais uma vez, réus de ações penais, criminais e que, portanto, podem impactar nas suas liberdades, a depender da condenação, sendo julgados no plenário virtual, onde não há oportunidade nem de sustentação oral, nem de debates entre os ministros. Essa é uma outra grande crítica de toda a advocacia, de todos os estados, das OABs seccionais. Gerou lá atrás um pedido que foi ignorado, não foi atendido no Supremo Tribunal Federal e que continua praticando julgamentos em plenários virtuais. Não é bom, não é uma demonstração de respeito ao direito de defesa, a ampla defesa que deve acontecer em casos de natureza criminal. E pior, gera um precedente, porque se a Suprema Corte está fazendo dessa maneira, daqui a pouco todos os outros tribunais vão fazer também. E sabe o que vai acontecer no final das contas? Ninguém que esteja sendo processado criminalmente vai ter o direito à sustentação oral se todos os tribunais do país começarem a reproduzir o que acontece no exemplo maior que é da Suprema Corte. Essa é mais uma prerrogativa da advocacia que está sendo violada neste momento e que não contribui para o melhor estado de democracia que deve acontecer, que deve ser presente em um processo criminal. Bom, e a gente volta para Brasília para falar mais sobre a divulgação de hoje do vídeo com a reunião ministerial do ex-presidente Jair Bolsonaro. O repórter André Anelli, que está acompanhando desde cedo toda essa repercussão, e o vídeo, inclusive, foi encontrado no celular de Mauro Cid. O André, ele se manifestou, ele falou alguma coisa? Quais são as últimas informações? Manifestação mais recente agora, Tiago, da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acabou então comentando sobre esse vídeo divulgado na íntegra hoje por determinação do Supremo Tribunal Federal. A nota que eu vou ler a seguir aqui na íntegra é assinada por Fábio Weingarten, Paulo Cunha Bueno e também Fábio Tesser, Daniel Betânio Tesser, melhor dizendo, então, os três advogados aí que fazem parte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em suma, eles acabam dizendo que essa nota, na verdade, e o vídeo divulgado, trata-se ali, então, de uma reunião ministerial rotineira, normal, e que o presidente Jair Bolsonaro, na época, não fez nenhum tipo de insinuação do que ele chamava sair das 4 linhas da Constituição. Então, a nota diz o seguinte: o vídeo divulgado oficialmente hoje pela autoridade judiciária
mostra a realização de uma reunião ministerial rotineira em que todos os presentes puderam manifestar publicamente a opinião a respeito da conjuntura daquele momento de 22 de julho de 2022. O encontro trata fundamentalmente da cobrança para com o time de ministros dele para que atuem de maneira organizada. Na reunião ministerial, o ex-presidente reitera mais uma vez sua postura de jamais recorrer a qualquer medida de força contra a ordem democrática. Bem ao seu estilo veemente, o ex-mandatário reafirma seu compromisso de agir sempre dentro das 4 linhas da Constituição. Opinião pública já reconhecida pela sociedade brasileira, fecha aspas. Essa é então a nota assinada pelo trio de advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa defesa acabou justificando também a impressão do documento que ficou popularmente conhecido como Minuta do Golpe. De acordo com os advogados, esse documento, na verdade, só foi impresso porque o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um problema crônico de visão, ele não consegue fazer a leitura de textos pelo telefone celular por conta da dimensão limitada do aparelho e por isso então teria pedido a impressão desse documento para fazer a análise mais minuciosa desse documento, mas isso não representava, de acordo com a defesa, nenhum tipo de vontade de, novamente, como dizia o ex-presidente Jair Bolsonaro, sair das 4 linhas da Constituição. Essa, portanto, a manifestação mais recente da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito do vídeo divulgado na íntegra hoje. Tiago. Então, André Anelli trazendo essas informações sobre a defesa de Jair Bolsonaro. Bom, Dora Kramer, não posso deixar de te perguntar, essas explicações convencem a opinião pública nesse momento? Falando mais dos efeitos políticos, claro, como sempre. Bom, se convence a opinião pública, eu não sei, mas a mim não convence nem um pouco, porque você ter, para que uma minuta, a tal da minuta do golpe, lembra lá no início, quando foi achada na casa do Anderson Torres, qual era a versão? Gente, isso aí é um documento que ia jogar fora, negócio de gente maluca, tinha muitos. Então, o que é? Se é assim, o que é que o presidente da República precisa examinar o documento, ler o documento detidamente ao ponto dele ser impresso para que seja lido? Ótimo. E uma vez lido, primeiro já tem a primeira distorção aí, né? Segundo, uma vez lido, como é que o presidente da República não toma providência de saber quem é que está fazendo uma maluquice dessa? Quem é que está propondo esse negócio, né? Não, passa batido ali, a coisa é dita na maior normalidade. Olha, foi impresso que o presidente da República queria examinar detidamente. Ora, para que ele queria examinar detidamente um documento que propunha um estado de sítio, um estado de exceção, uma ruptura institucional. Por isso que eu te disse que a mim não convence. E a você, Nelson Kobayashi, os advogados convencem o outro advogado? Bom, nesse caso, Thiago, é importante deixar claro que, pelo que entendi do vídeo, inclusive, que foi divulgado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, ele teria recebido essa minuta depois que já tinha sido encontrada na casa do Anderson Torres e que era pública, inclusive na imprensa, todo mundo já estava vendo essa minuta do golpe, e um advogado com acesso aos autos mandou para o ex-presidente para ele ver do que se tratava a investigação contra o Anderson Torres. Então, pelo que entendi, foi isso. Mas isso pode ser provado. E a gente não viu provas a respeito disso, até porque isso vai, claro, tem um destino certo que é a própria investigação, o próprio inquérito. Só demonstrar qual é a data que um advogado mandou para o presidente Bolsonaro a tal minuta golpista, né? Mas até agora a gente não tem nada disso demonstrado. Só uma coisa, não é a mesma, Koba. Uma outra. Coisa, aquela não é outra. Na casa do Anderson Torres era aquela que falava sobre interferência nas dependências do TSE. Essa aqui, encontrada agora no gabinete lá do PL, fala em estado de sítio. Ela tem um tom de que seria assim um discurso, a preparação de um discurso, está sendo chamada de minuta do golpe, porque ficou assim o apelido. Então, mas são golpe, dois documentos, né? Diferentes. Ponto 2, é a segunda minuta de golpe, então, né, Dora? Seria isso? Seria uma outra.
Pois é. Ô, Dora, deixa eu acrescentar uma discussão, o Kobayashi também pode comentar. Ontem a gente falava sobre o senador Hamilton Mourão. Ele foi à tribuna do Senado e é interessante que hoje ele se disse legalista e negou ter incitado comandantes a qualquer tipo de golpe. Ele baixou o tom no seu entendimento? Ele mudou o tom. Agora, eu acho um exagero dizer que aquela manifestação de ontem no Senado, do senador Hamilton Mourão, foi incitação a qualquer tipo de golpe. Aí também a gente não pode, porque aí se perde a razão, entendeu? Na discussão, quando você começa também a viajar, tá certo? O que ele fez foi uma defesa dizendo que as Forças Armadas precisariam se posicionar. Ele muda de tom porque, evidentemente, acho que ele deve ter percebido que não foi adequada aquela manifestação dele, uma vez que o próprio Ministério da Defesa, em nome dos comandantes das Forças Armadas, disseram que as Forças Armadas apoiavam a operação da Polícia Federal e que quem mancha a instituição não é a Polícia Federal ou a ação, é quem faz as coisas ou se dispõe a fazer coisas que não estejam dentro da legalidade. Foi isso. Ele mudou o tom, mas também eu acho que não dá para ficar acusando o senador Hamilton Mourão de estar incitando o golpe. E, Kobayashi, só acrescentando em relação a militares que possam ter cometido desvio de função. O próprio senador falou sobre isso hoje. Como que é a punição? É uma punição diferente? Eles são julgados pela Justiça Militar? Em regra, sim. Em regra, são julgados pelo Tribunal Militar, né? No caso, tem o Superior Tribunal Militar, inclusive lá como uma Corte Superior da Justiça Militar. Mas, como seria uma composição de pessoas, inclusive com pessoas com foro privilegiado, aí quem tem foro privilegiado puxa os outros, puxa os demais, e eles saem da competência da Justiça Militar e passam a responderem em conjunto com aqueles que têm o foro por prerrogativa de função no STF. Então, aí há uma questão técnica que tira a competência da Justiça Militar. Mas em relação à manifestação dele hoje, baixando o tom, eu imagino que tenha sido justamente por conta da reação de muitas pessoas com aquela fala de ontem. Inclusive, o PSOL protocolou um pedido de cassação dele lá no Conselho de Ética. Já acho que é o exagero, né? E o exagero, inclusive, enfraquece a causa. Não é para tanto, até porque ele estava com imunidade parlamentar, ele não iria pedir um golpe no plenário do Senado, imagino eu. Então, não é para tanto também.